Meu nome é Dani e eu estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 126 da minha série, O Despertar da Noiva, com o tema Interrompendo os Planos do Inimigo, Parte 1, Tribunais Celestiais. Haverá vários episódios que se complementam, voltado para este tema e apresentando uma estratégia de oração altamente eficaz. Com esta pequena série Interrompendo os Planos do Inimigo, eu gostaria de dar os créditos ao Dr. Francis Myles. Ele escreveu um livro maravilhoso e muito aprofundado sobre o assunto. O livro é em inglês e traduzido seria Emissão de Limiar Judicial Divina do Tribunal Celestial. A limiar judicial é uma forma de medida cautelar e é emitida mediante solicitação do tribunal competente. Voltaremos nisto mais tarde. Dr. Francis Myles é pastor sênior da Royal Priesthood Fellowship Church em Tempe, Arizona e Stockbridge, na Geórgia. Ele é um conferencista procurado em seminários no ministério e também nos negócios. Ele é o autor best-seller de A Ordem de Melquisedeque, um livro que recebeu atenção mundial. Dr. Francis Myles treina crentes em todo o mundo para impedir os planos do inimigo através de suas orações, e ele fala de muitos milagres incríveis. É por isso que senti em meu coração falar sobre este tema aqui, em O Despertar da Noiva, e dar ao Dr. Francis Myles os créditos por isso. Em primeiro lugar, o Dr. Myles fala em seu livro e em suas palestras que existe um tribunal celestial. Cada nação tem um sistema judicial. A organização dos tribunais aqui na Alemanha inclui o estabelecimento de tribunais federais e estaduais. A jurisdição está estruturada em 4 níveis. Há o Tribunal de Justiça Federal, os Tribunais Regionais Superiores, os Tribunais Regionais e os Tribunais Distritais. Eles devem zelar pela observância da lei e da ordem. E assim, o reino de Elohim tem tribunais que julgam a observância de suas leis. Sua legislação está registrada na Torá. Por isso, também não faz absolutamente nenhum sentido dizer que a Torá não é mais válida, porque o Tribunal Celestial a usa como base para sua jurisprudência. Até mesmo Hassatan sabe que existe um Tribunal Celestial. Voltamos à história de Jó. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Elohim, vieram apresentar-se perante Yahvé. Yahvé e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então, Yahvé questionou a Satanás: De onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: De perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Jó 1, 6, 7. É interessante notar que Yahvé não perguntou a Satã o que ele estava fazendo em seus domínios celestiais. Essa teria sido uma reação óbvia, especialmente porque ele havia caído do céu. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Lucas 10, 18. E se olharmos a cena com Jó, só podemos concluir que Satanás é admitido no tribunal, onde também aparece como acusador dos irmãos. Então, ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: Eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Elohim e a autoridade do seu Messias, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Elohim. Apocalipse 12, 10. Agora veremos a conversa entre Elohim e Satanás no tribunal. Indagou-lhe então Yahvé: Observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Elohim e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: Será que Jó teme a Yahvé sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo o que ele possui? Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos desse homem,
de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da sua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui, apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Jó 1, 8, 12. Notemos que Satanás diz: ergueste uma cerca protetora em volta dele, de tua família e de tudo o que ele possui. A palavra hebraica para protetor é zuk, que significa cercar, ou seja, o próprio Yahvé colocou uma cerca ao redor de Jó, ao redor de tudo e de todos que lhe pertencem, para que Satanás não pudesse atacá-lo. E por que Yahvé colocou uma cerca ao redor de Jó? Devido ao comportamento de Jó. Yahvé testifica sobre ele e diz a Satanás: indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Yahvé e se desvia do mal. Jó 1:8. Yahvé lista então as distinções de Jó. Ele é chamado de servo, e então diz que em toda a terra não há ninguém como Jó, o que significa que sua devoção e conduta estavam muito acima da norma, e que além disso, ele era um homem justo. A palavra hebraica é tam, que significa aquele que é moral e eticamente puro. Jó foi honesto. A palavra hebraica yazar significa reto, justo e sincero. A quinta qualidade que caracterizava Jó era que ele temia a Elohim. Essa reverência por Elohim fez com que Jó odiasse o que Elohim odeia e amasse o que Elohim ama. E então é relatado que Jó se desviava do mal. A palavra hebraica para desviar é soor, que significa afastar-se. E porque a vida de Jó foi tão marcada, Yahvé pôde valorizar sua vida. Isso corresponde exatamente ao que é dito em Deuteronômio 28, 1, 2. Se fielmente obedeceres a palavra de Yahvé, teu Elohim, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Elohim, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Elohim, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Entraremos agora em um outro tribunal e veremos o que acontece por lá. Logo em seguida, Yahvé me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé, em frente ao anjo de Yahvé, Elohim. E Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Mas o anjo de Yahvé ordenou a Satanás: que Yahvé te repreenda, Satanás. Sim, Elohim, que escolheu Jerusalém, te condene. Ora, vê este homem. Não parece um pedaço de lenha queimada recém-saído do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então, o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza. E acrescentou: ponham-lhe um turbante purificado sobre a cabeça. E colocaram um turbante limpo na cabeça e o vestiram. E o anjo de Yahvé permaneceu ali, observando tudo. Então, o anjo de Yahvé declarou a Josué: assim diz Yahvé dos exércitos: se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa, e também cuidarás dos meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Zacarias 3, 1, 7. Aqui estamos novamente em um tribunal celestial com Hassatã acusando os irmãos. E aqui também aprendemos como um servo deve estar preparado para estar nos tribunais celestiais. As roupas sujas de Josué foram retiradas, sua culpa foi retirada, e ele foi vestido com roupas limpas e um turbante limpo na cabeça. E novamente lemos que
Assim diz Yahvé dos exércitos: se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa e também cuidarás dos meus átrios e te darei lugar entre os que aqui estão. Versículo 7. Por causa desse processo de purificação e estilo de vida, Josué conseguiu entrar no tribunal celestial. Ele agora tinha o alinhamento divino. E a boa notícia para nós é que o sangue de Yeshua nos purifica e devemos ser santificados e vestidos com suas vestes de justiça. E não devemos ser refugiados espirituais da lei de Yahvé. Devemos andar em seus caminhos. O que isso significa? Os caminhos de Yahvé são antigos caminhos, planos, sistemas, práticas e métodos que Elohim escolheu empregar em sua Torá a seu critério para realizar sua vontade. Em Salmo 103, 7 diz: Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. Isso significa que Moisés teve uma revelação dos caminhos de Yahvé, enquanto os filhos de Israel só conheciam as suas obras. E a afirmação de que Josué deve obedecer às ordenanças de Yahvé nos mostra muito claramente como a obediência é importante para um crente ser admitido nos tribunais celestiais. Não podemos apresentar casos no tribunal celestial se agirmos em espírito de desobediência. Quando desobedecemos, ficamos sob as asas de Satanás. Satanás usará a nossa desobediência como um limiar judicial para resistir à nossa petição no tribunal celestial. Resumindo, existem tribunais celestiais em que podemos entrar se estivermos limpos, usando roupas limpas e um turbante limpo na cabeça, andando nos caminhos de Yahvé e obedecendo aos seus mandamentos. Então, nós podemos apresentar a nossa petição lá. Veremos no próximo episódio que, para ter autoridade, devemos viver em obediência sob as limitações divinas. Sejam todos ricamente abençoados.